Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz esteja com você em nome de Jesus. Queridos, hoje nós estamos aí no dia 15 e nós vemos aí a partir do capítulo 6 até o 9 de Esdras. E nós vemos algumas coisas interessantes aqui nesses capítulos. No capítulo 5, que foi o que nós lemos ontem, nós vemos que a obra de Deus, a obra do templo, né, a reconstrução do templo, ela é reativada. E aí nós vemos então que essa obra é reativada porque o povo de Deus se posiciona. Só que eles não tinham liberação de nenhum rei. E aí nós vemos aqui no capítulo 6 que há um desfecho da carta que um homem chamado Tatenai manda ao rei Dario. E aí nós vemos aqui então a resposta do rei Dario ao povo de Israel. O rei Dario, ele é totalmente favorável à reconstrução do templo e nós vemos aí, diante da carta que nós lemos nesse capítulo, que provavelmente o rei Dario reconhece a grandeza e o senhorio de Deus sobre aquele povo, vendo todos os registros. Eu não sei se você prestou atenção na leitura ou ainda vai ler, mas que os inimigos falam, vocês têm que ver nos registros anteriores, porque esse povo, e eles começam a acusar o povo aí de algumas coisas. E nós vemos aqui que o rei Dario, ele lê todos esses decretos e manda essa carta favorável ao povo de Israel para continuarem a construção, e nós vemos que além disso ele fala para o povo que assim que eles terminassem a reconstrução é para que eles pudessem celebrar ao Senhor e oferecer sacrifício. E aí nós vemos que o povo é tomado da alegria do Senhor nesse capítulo. Nós vemos aqui então alguns ensinamentos, que primeiro, o inimigo ele vai se levantar em todos os momentos, como nós falamos ontem, mas nós vemos que quando Deus está no controle, até o inimigo financia a obra de Deus sobre as nossas vidas, que é o que nós vemos nesse capítulo. Apesar do povo ser contra a reconstrução, das cidades vizinhas serem contra a reconstrução do templo de Jerusalém, nós vemos que esse povo tem que mandar coisas para que eles pudessem, materiais para que eles pudessem reconstruir o templo. Nós vemos aqui que é inútil. A outra lição é que é inútil lutar contra aquilo que é propósito de Deus. Então, até sobre as nossas vidas, é impossível lutarmos contra o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer não. As consequências virão, sendo boas ou ruins, mas nós vemos aqui um baita ensinamento de Jesus sobre nós, que não adianta nós lutarmos contra aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. E aí nós vemos que no final desse capítulo, essa obra é concluída. Isso se dá no 6º ano do reinado do rei Dario e nós vemos aí uma grande festa então acontecendo. No capítulo 7, nós vemos algumas coisas importantes aí também acontecendo. Nós vemos que Deus sempre vai levantar pessoas para a sua obra. Por que eu te digo isso? O nome de alguns sacerdotes e profetas não são mais citados. Nós vemos aí que nem Zorobabel e nem Jesua, que foram homens importantes para essa obra, não são mais citados, provavelmente por causa da idade deles, e nós vemos que provavelmente o ministério deles se cumprem aí nesse tempo. Nós vemos também que os profetas que não são mais citados são Ageu e Zacarias, devido às suas, o que é relatado nos seus livros, nós vemos que não é mais citado aqui. E nós vemos que um novo profeta aparece, né? Um novo homem aparece aqui, que é Neemias. Provavelmente foi tocado para construir a obra nesse tempo. E aí nós vemos aqui, queridos, que outro dado importante é que a obra do Senhor, ela prospera através da vida de Esdras. Nesse mesmo capítulo, eu quero ler com você esses versículos. O versículo 9 e 10 do capítulo 7, a palavra diz assim para nós: partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e obedecer a ela, e ensinar aos seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Nós vemos aqui então claramente que Esdras ele é citado e bem-sucedido pelo fato de se entregar completamente ao Senhor. Nós vemos aí um baita de ensinamento para nós e uma orientação para a nossa vida, que é de sempre estudarmos a palavra. E que privilégio nós estamos vivendo de estudar a palavra nesse tempo,
A palavra de Deus, ela nos forja e nos faz bem-sucedidos. E nós vemos que, diante dessa mesma vertente, nós vemos aqui no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 27, a palavra diz assim: louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou o seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Então nós vemos aí os relatos de Esdras para voltar e reconstruir, porque a bondosa mão do Senhor estava sobre a vida dele. Nós seremos bem-sucedidos em tudo, se o Senhor estiver à frente das nossas vidas. Que a bondosa mão do Senhor esteja sobre sua vida nesse dia, em toda a sua caminhada, em toda a sua família, e que o Senhor fale o seu coração mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Fica na paz.